Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello, como sempre, para falar um pouquinho de história, um pouco de música, essa combinação aí tão interessante. Hoje eu escolhi dois compositores, Luiz Gonzaga e Adoniran Barbosa. Ao longo da nossa conversa, você vai perceber e saber por que eu escolhi esses dois. Um cantor mais, vamos dizer assim, de origem rural, e outro de uma origem mais urbana. E aí vocês vão ver que vai fazer uma combinação aqui, um bate-papo bem interessante. Não sei se você já viu vídeos anteriores, então a ideia é sempre fazer esse bate-bola aí entre o contexto histórico e a produção musical. Pessoal, Luiz Gonzaga, ele, como disse, acho que dispensa até apresentações, mas sempre tem gente nova chegando, né? Pessoas com pouca idade, que às vezes pode não conhecer o cantor, né, como a gente conhece. Então é sempre bom a gente dar uma palhinha sobre a origem, né, do cantor, datas de nascimento, principais sucessos, coisas do tipo. Então, Luiz Gonzaga nasceu em 1912 no Exu, Pernambuco. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a sua vida pessoal, mas só dando uma palhinha, ele acaba, né, fugindo depois de ter levado uma surra da mãe, e aí acabou indo para o Rio de Janeiro e tocava nas ruas, procurava também, naquela época tinha muitos programas de rádio, então ele arriscava aí nesses programas de calouros, e depois, meio quase que por acaso, um grupo de estudantes nordestinos falaram, olha, toca alguma coisa aí, né, da sua terra, e aí ele começou a tocar lá um shot, um forró, e aí começou a fazer sucesso. E aí ele percebeu que ali era o caminho dele. Mas, pessoal, vamos falar um pouquinho mais, como eu disse, da canção especificamente, depois nós vamos dando uma palhinha se necessário, tudo bem? Então, olha, eu trago sempre também algumas imagens para ilustrar. A música que eu escolhi hoje chama-se Asa Branca. Então, aqui está a capa, né, do disco. Essa música foi composta em 47. Então, por que eu escolhi essa canção? Nós vamos já ler a letra, vamos direto para a letra, depois eu retomo, como eu já disse, se for o caso. Então, o que diz a letra? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação, que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Ela evidencia essa origem humilde do Luiz Gonzaga, e então é um elemento aí, né, que nós podemos já também destacar. Mas eu queria, na verdade, pessoal, falar de outra questão, o tema, certo? Porque o tema é da seca. Então a gente tem que lembrar que o Nordeste, infelizmente, sofre das secas, né, com as secas periódicas, e então acaba fazendo com que muitas pessoas tenham que abandonar suas casas, abandonar o seu lugar. Tudo bem que o Luiz Gonzaga foi um caso mais específico, mas essa foi a realidade, então, que ele vivia e que ele traduz aí nessa canção, né, essa belíssima canção. Muitos consideram aí um hino, né, dos nordestinos. Mas, como eu estava dizendo, pessoal, o importante também, entre outros aspectos, é lembrar para onde que iam essas pessoas. Não é? Então, quando a gente vem para a letra da canção, diz assim, ó, Inter mesmo asa branca, bateu asas do sertão. Então, se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Então, vocês estão vendo, pessoal, que essa referência a muitas léguas. Onde seria? Para onde vinham os nordestinos nessa época? Geralmente para a região sudeste. Então, por isso, não sei se você me acompanha, já viu outros vídeos meus, eu tento fazer sempre uma ligação entre um vídeo e outro. Eu tento fazer de uma forma que você não seja obrigado, só vai entender o meu vídeo atual se tiver visto o anterior, né? Senão ficaria aí complicado para vocês. Eu sempre vou procurar fazer, como disse, que o vídeo ele tenha o começo, meio e fim, que você não dependa dos vídeos anteriores. Mas eu te convido a ver os demais, porque
tem uma história aí, como disse, principalmente porque nós linkamos com o contexto histórico, então seria interessante que você visse todos os vídeos, desde o primeiro, porque nossa trajetória começou principalmente na década de 30, e esse corte eu escolhi porque foi quando a passagem, né, da gravação mecânica para elétrica, e essa mudança técnica vai capacitar, então, os discos, né, no caso, os vinis, a captar melhor tanto a voz quanto os instrumentos. Então, também, né, no ponto de vista comercial, os discos também passaram a ser mais um produto de consumo, né, um produto de mercado. Então, por isso eu fiz esse corte. Então, a ideia é cobrir depois também, nós não vamos ficar limitados a isso. Mas, nesse primeiro momento, eu fiz esse corte. Então, e tem a ver, como nós falamos nas aulas anteriores, né, nos nossos papos anteriores, que o Brasil passou por um processo de urbanização. Então, 30 foi um marco na história do Brasil. Óbvio que tem muitas coisas, se fosse uma aula de história específica, nós teríamos muitos detalhes para colocar, mas não compromete que você tenha como referência esse corte. O Brasil, antes do Vargas, antes de 30, era um fazendão. É só você lembrar que o principal produto de exportação do Brasil era o café. Então, se você fizer esse raciocínio, poxa, São Paulo, que hoje nós sabemos é o estado mais rico, mais industrializado da federação, era produtor de café, vocês imaginem os demais. Então, o Brasil era uma economia, né? Tinha uma economia baseada fundamentalmente no setor agroexportador. Mas, no caso, né, o carro-chefe era o café e os demais estados, cada um com seu produto, mas a nossa economia era fundamentada na agricultura. Depois de 30, nós iniciamos um processo de urbanização. Por isso que eu falo dos vídeos anteriores. Nós usamos principalmente, né, o Noel Rosa, falamos também do Wilson Batista, então a Carmen Miranda. Se você puder, dá uma olhadinha, porque lá também existem mais dados de como que aconteceu esse processo de industrialização, de urbanização. Então, os nordestinos tinham como endereço, geralmente, o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e São Paulo. Então, inclusive a minha família é nordestina, né? Eu nasci em Pernambuco, vim para cá, para São Paulo, muito pequeno, minha formação toda foi aqui, mas ela também, né? Minha história se confunde aí com essa história aí do Luiz Gonzaga. Foi mais ou menos quando meu pai veio para São Paulo, né? Então, essa música, como eu estava dizendo para vocês, foi composta em 47. Então, a gente está vindo mais ou menos numa ordem cronológica. Então, como eu disse, nós já passamos pela década de 30 e, né, a chamada era Vargas e, como disse, nós falamos do Noel, do Wilson Batista, falamos também, passamos rapidamente ali pelo Jackson do Pandeiro, enfim. Então, como eu disse, à medida que a gente for avançando aí, nós vamos fazendo aí retomadas, alguns cantores, né, compuseram por décadas, então a gente acaba voltando a falar deles também em outros momentos. Mas, como eu estava dizendo, então, o endereço, né, dos nordestinos era muito o estado de São Paulo, em função desse parque industrial, dessa né, industrialização, onde os nordestinos acabavam tendo uma maior opção de empregos. Vamos continuar agora a canção para a gente discutir outros elementos? Olha lá, ele diz assim: espera a chuva cair de novo para eu voltar para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. E aí repete: eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, meu coração. Então, né, pessoal, no caso, o Luiz Gonzaga, ele vai ser esse cantor que vai ser praticamente, vamos dizer assim, um porta-voz dos nordestinos. Tem uma outra também, bastante interessante, depois você pode pesquisar, hoje é muito fácil na internet, você entra né, nos sites de pesquisa aí, e você acha essas canções aí com muita facilidade.
e eu sugiro também que vocês as ouçam, né? Porque às vezes, por exemplo, nesse caso, nem tanto, mas a gente passa pela bossa nova, por exemplo, é muito importante a audição das canções. Então, eu fico, né, faço essa sugestão aí que vocês ouçam essas canções e vocês vão passar horas de muito prazer aí, com certeza. Então, tem uma outra canção também, só que ela é um pouco longa, então eu acabei aí preferindo falar, né, escolhi Asa Branca, que chama-se Triste Partida. Foi um poema do Patativa, do Assaré, que foi, né, musicado, então, pelo Luiz Gonzaga, e, então é uma história interessante. Pessoal, aproveitando a oportunidade, algumas pessoas, às vezes, nos meus canais, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, diariamente. E, às vezes, as pessoas perguntam sobre fontes de referência. Então, é um pouquinho complicado, porque cada artista, você tem vamos dizer assim, um livro especial, né? Uma fonte melhor. Por exemplo, no caso do Luiz Gonzaga, eu gosto desse trabalho aqui, da Dominique Dreyfus, que dá para vocês lerem aí, né? Então, olha, Luiz Gonzaga, esse é o livro que os especialistas em Luiz Gonzaga, de música, indicam aí como aquela que mais se aproxima do ambiente aí que viveu o Luiz Gonzaga, suas histórias, os seus parceiros. Então, o Luiz Gonzaga também teve uma carreira, né, de altos e baixos, como eu estava dizendo. Ele começa cantando na rua, depois descobre esse nicho que seria aí a música nordestina, e ele é considerado, né, como uma pessoa que deu um passo à frente, musicalmente falando, né, do ponto de vista que projetou a música nordestina para o Brasil inteiro. Então, realmente, Luiz Gonzaga tem grandes méritos. O que eu estava querendo a gente deixar aqui de referência para vocês, como eu disse no começo, é esse filme, né, que é Luiz Gonzaga de pai para filho, e aí vocês vão ter uma história muito próxima do que aconteceu, baseada em depoimentos do próprio Luiz Gonzaga, e você ganha aí também, um meio de lambuja, vamos dizer, a história do Gonzaguinha, né, seu filho. Então, o filme é bem interessante, eles tinham uma relação ali um pouco conflituosa, né, principalmente na fase de adolescente, eles tinham projetos musicais divergentes, e depois acabam, obviamente, o amor, né, de pai, de filho, falou mais alto, eles se aproximaram, fizeram shows juntos. Então, é bem interessante o filme, e se você puder dar uma olhadinha, você vai ver muitas coisas que eu falei, com um pouco mais de detalhes, óbvio, né, que o filme é baseado na biografia do Luiz Gonzaga. Então, eu deixo como sugestão aí, além das canções, né, obviamente que ele, além da biografia, você vai também ouvir aí as principais composições do Luiz Gonzaga. Então, é um filme bem interessante também. E, como eu disse, se for leitura, a mais indicada aqui, olha, é dessa Dominique Dreyfus, era uma amiga, fã, né, e inclusive francesa, né, meio óbvio aí, né, com esse nome, e ela vem para o Brasil e passa um bom tempo com ele, ouvindo seus depoimentos. Então, é um livro interessante aí para vocês conhecerem, beleza? Agora, pessoal, vamos avançar um pouquinho. Nós estamos falando aqui, né, desse processo de urbanização, de industrialização que São Paulo viveu, e tudo isso vai alimentar o surgimento aí, vai inspirar um outro compositor que nós vamos falar hoje, que é o Adoniran Barbosa. O Adoniran deixou canções também, né, muitos sucessos aí, com certeza você conhece. Tem até um que eu brinco, principalmente com os alunos mais novos, que quando se fazem aquelas churrascos finais de semana, não é? Que tem geralmente o pessoal aí mais velho, o pessoal que gosta de tocar um samba, sempre sai a Trem das 11, não é? Então é uma música aí com certeza de maior sucesso do Adoniran, mas ele deixou também outras canções interessantes, e a que eu escolhi hoje, ela foi composta em 51. Então,
Asa Branca 47 e Saudosa Maloca em 51. Aqui, olha, pessoal, eu quis fazer uma dupla homenagem, primeiro, né, do nosso compositor, que é o Adoniran Barbosa, e fazer homenagem também ao Elifas Andreato, que faleceu recentemente, um artista excepcional, deixou capas aí fantásticas, né, capas lindíssimas, e sempre que nós aqui fomos falar sobre o cantor e que tiver uma obra do Elifas Andreato, eu vou fazer questão aqui de mostrar para vocês, porque as capas também acabam sendo um capítulo à parte, não é? Então é isso aí. Nós vamos então para a primeira canção, olha. Então diz assim, gente: se o Senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, eu nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Pessoal, vocês viram que eu destaquei aí a maloca, e é justamente por esse tema aí, como eu disse, que há um elo de ligação, ou pelo menos eu fiz esse elo de ligação, que eu acho que é pertinente, porque vamos associar as coisas. Nós ouvimos Asa Branca, que fala dos retirantes, dos nordestinos que foram obrigados, em função da seca, das dificuldades naturais, a migrarem, né, sair do seu lugar e vieram para São Paulo. Então, nós vamos ter aí um problema de habitação, né? Não havia uma política, não há até hoje. Não há. Então, isso gerou um sério problema, né? Tanto é que essa maloca que ele faz referência são aquelas casas antigas, né? Como ele descreve aí, é, às vezes de vários cômodos, e acabam acomodando várias famílias no mesmo lugar. Então, são os cortiços, né? Desde o final do século XIX, tem o famoso Aloysio de Azevedo, que inclusive escreveu uma obra aí clássica da literatura brasileira. Então, esse problema aí que infelizmente persiste. Passam décadas, décadas e a gente continua, né, discutindo o mesmo problema. Então, olha, ele vai descrever essa dificuldade, né, de moradia e o inchaço das cidades, porque há uma concentração no mesmo espaço, não é? No mesma área geográfica. No caso aqui, a gente está falando da região sudeste. E vamos avançando aqui, a canção vai nos auxiliar a entender essa problemática toda. Então, ele diz assim, olha, peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. Aqui, pessoal, como historiador, sociólogo, eu destaquei essa frase para a gente polemizar aqui. Os homens tacam a razão. Então, vamos lá. Não sei se você concorda comigo. Aí eu queria, como eu disse, fazer essa provocação, essa reflexão. Os homens tacam a razão? Quer dizer, será que realmente o que é legal do ponto de vista jurídico, às vezes é legal no outro sentido? Ou seja, será que essas leis realmente que, né, foram criadas, será que elas tinham como perspectiva a melhoria das condições de vida das pessoas? Ou para determinados grupos sociais, não é? Agradar determinados grupos sociais, muitas vezes já privilegiados. Então, como eu disse, como historiador, como sociólogo, a gente tem que fazer essa cutucar, né? E, como eu disse, não é uma provocação, é uma discussão para uma reflexão, certo? Ninguém é dono da verdade, não estou dizendo que você tem que concordar comigo, mas que nós temos que fazer a reflexão, aí sim, aí é o papel do historiador, é o papel do sociólogo. Seguindo aqui na letra, pessoal, também queria discutir com vocês outros elementos. Então, vamos lá. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Pessoal, antes da gente avançar, vocês notaram, como eu disse, que existem alguns elos de ligação entre os dois, embora tão
né, distintos, um nordestino, outro aqui, descendente de, né, italianos. Será que o que eles tinham em comum, né? O erro de português. Lembrar disso, né, que esses compositores que nós temos, né, na nossa produção musical brasileira, mesmo tendo pouca formação no ponto de vista escolar, produziram obras magníficas. Então, acabamos de ver um exemplo do Luiz Gonzaga, agora estamos vendo do Adoniran. Alguns dizem até que esse erro era até meio proposital, porque o Adoniran tinha essa veia do humor, não é? Ele fazia músicas também, como se diz hoje, aí, né, tirando uma, quer dizer, ele tinha essa veia da sátira. Então, olha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, aqui, essa frase eu destaquei para a gente, mais uma paradinha aí reflexiva sobre essa temática. Como eu disse, sem querer entrar no mérito aqui, sem querer polemizar se a religião é como dizia lá o Marx, né, o ópio do povo, mas para a gente discutir essa questão, quer dizer, esse conformismo, né? Ele fala assim, olha, nós só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, como eu disse, como sociólogo aí, historiador, fazer essa provocação, essa reflexão aí junto com vocês sobre esse papel da religião, né? Até que ponto aí, lógico que valeria aí uma aula específica sobre a história da religião, né? Já que nós temos diversas religiões, e só para citar aqui no Ocidente, nós temos o cristianismo, que foi a religião predominante durante muito tempo, e aí lá no século XVI aconteceu a reforma protestante, não é? Surgiram novas igrejas cristãs, mas com outras perspectivas, enfim. Então, é sempre interessante, como eu disse, a gente levantar aí essa polêmica, não é? E continuando, diz assim, olha, e hoje nós pega as paia na grama do jardim e para esquecer nós cantemos assim. Aí aqui, grosseiramente comparando com a religião, né? Só que a música como um instrumento aí de ter atenuado o sofrimento, não é? Nós sabemos aí que muitas canções surgiram justamente nos campos, né, de trabalho, era uma forma de atenuar aquele cansaço. Nós temos aí como destaque o blues nos Estados Unidos, aqui também, né, no Brasil, nós temos as cantigas aí que ajudam. Nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente for discutir o período militar, nós vamos discutir isso com mais detalhes, mas tem uma música do Caetano que diz, uma canção me consola, né, naquela música Alegria, Alegria. Ele estava também dando uma alfinetadinha, quer dizer, as pessoas, ao invés de irem protestar de fato, né, às vezes ouviam lá uma música e, vamos dizer assim, entre aspas, se conformavam com aquela situação. Então, outro elemento aí para a gente discutir e, né, que seria interessante aí a gente abrir um dia uma discussão, né? Continuando, pessoal, saudosa Maloca, Maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes da nossa vida. E aí vai repetindo, saudosa Maloca, e aí é um refrãozinho, não é? Então, olha, gente, como eu disse para vocês, a ideia era fazer aqui uma análise, né, dos dois compositores e os seus respectivos contextos históricos. Então, nós vimos, estamos aqui focando a década de 40, o finalzinho, né, da década de 40, como eu disse, uma canção de 47, outra de 51, então naquela viradinha ali da década, logo depois da renúncia do Vargas, né, nos programas anteriores, nós tínhamos falado sobre a era Vargas, que termina em 45 com a sua renúncia. E como a gente, né, está fazendo essa trajetória aí cronológica, nós estamos já caminhando aí para a década de 50. E aí, para amarrar essa nossa história, esse contexto histórico, como é a nossa, né, pretensão aqui, eu escolhi essas duas canções, para a gente falar um pouquinho dos retirantes, da migração do Nordeste para o Sudeste, que foi muito estimulada por esse processo de urbanização da década de 30 e 40,
E, como eu disse, São Paulo acaba sendo um polo de atração para essa população. Peguei o Luiz Gonzaga ali para ser o nosso guia, condutor nessa trajetória, e depois falar de um cantor mais urbano, falando como nós falamos, né, estávamos discutindo aí, a questão da urbanidade, dos problemas gerados até por essa superpopulação, problemas de moradia, de transporte, e inclusive ambos são cronistas do seu tempo, não é? São cronistas das suas realidades que eles viveram. O Adoniran também tem um documentário interessante, se vocês tiverem curiosidades, que está aqui, e vai falar bastante, né, não só da sua produção artística, mas vai falar também dos seus, né, dos percalços, e tem várias situações bastante interessantes. A gente, como eu disse, nós estamos fazendo uma viagem mais panorâmica, mas eu quero voltar a esses compositores, porque a obra deles, como eu disse, avança aí por décadas. Então, se você pegar, por exemplo, Trem das 11, foi já 64. Tem uma outra também bastante interessante, que é sobre as enchentes em São Paulo, né, gente, um problema aí recorrente, não sei se da onde você é, né? Estou falando aqui de São Paulo, então é um problema bastante recorrente aqui, das cheias, e ele lá na década de 50 já estava denunciando, como eu disse, né, sempre de forma assim, bem humorada, mas crítica, ele já denunciando esse problema das enchentes. Outras questões também interessantes sobre a Adoniran é que ele ganhou mais projeção com o grupo Demônios da Garoa, mas quem vai levar uma projeção ainda maior foi a grande Elis Regina. Nossa, hoje eu dividi para fazer essa ponte, essa referência entre os dois cantores, mas depois eu prometo para vocês que eu quero fazer um programa especial individualizado, né? Aqui, como eu disse, o propósito de hoje era esse, mas cabe aí um programa específico sobre Luiz Gonzaga, outro específico sobre a Adoniran. Aqui hoje ficou mais ou menos como um aperitivo e, como eu disse, eles serviram né, de elemento, de guia, de moldura dessa nossa viagem aí pela história. Em 45, o Vargas renunciou e assumiu o Dutra. O governo Dutra não foi um governo assim de grandes realizações. Ao contrário do Vargas, ele adotou uma política liberal e uma aproximação muito grande, né, com um alinhamento com os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que estava começando a Guerra Fria, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, certo? O mundo dividido entre duas áreas de influência, o socialismo de um lado, o capitalismo de outro, certo? O lado capitalista liderado pelos Estados Unidos, o socialista liderado pela União Soviética. Então, foi, por exemplo, esse intervalinho aqui que eu estou comentando com vocês, 50, 53, por exemplo, foi quando aconteceu a Guerra da Coreia. Então, aí nós já estamos entrando nesse contexto da Guerra Fria, que vai mudar bastante também a política interna no Brasil. O Vargas vai voltar, não é? O Vargas volta em 51, comete suicídio em 54. Então, nós vamos também fazer um programa para enfatizar esse aspecto histórico, que também foi bastante relevante. Então, nós temos que voltar a falar do Vargas, né? Então, depois eu vou fazer um programa para a gente também amarrar mais esse aspecto histórico. Então, eu te convido para você assistir os próximos vídeos, onde nós vamos continuar essa história, tanto, né, dos cantores, dos compositores, mas também da história do Brasil. Então, a gente falar um pouquinho melhor aí sobre o governo Dutra, falar sobre o segundo governo Vargas, né, o reflexo dessa Guerra Fria provocou aqui no Brasil, e nós estamos também chegando perto da Revolução Cubana, que vai acontecer em 59. Nós vamos falar também do Juscelino Kubitschek. Então, tem bastante coisa interessante aí para a gente
conversar. Pessoal, eu estou, como eu disse para vocês, diariamente nas 3 mídias, Instagram, Facebook e YouTube, e eu convido vocês, então, para fazer essa viagem aí, essa trajetória aí tão rica da produção musical brasileira, e se você chegou até aqui, com certeza você curtiu. Aí eu pediria para você dar um like, compartilhar com amigos, e deixe a sua sugestão. Tanto no Instagram, como eu disse, no Facebook, no YouTube, deixa lá um comentário do que você achou e faça sugestões. Da sugestão de vocês, que eu faço também outros programas. Eu te aguardo aí nos próximos programas, beleza?